Começando com chave de ouro aqui, nosso quadro Transformação. Então, esse quadro, a gente conta a história para inspirar vocês e também mostrar uma metodologia, um caminho para você melhorar os seus hábitos, os seus comportamentos e como o movimento, o exercício, o treino pode ser uma ferramenta fundamental nessa mudança. E eu estou aqui com a Rani. A Rani é uma grande amiga, uma das alunas que mais simbolizam o que eu acredito como profissional de educação física e o que eu acredito e o que eu quero para as pessoas no contexto geral. E é um prazerzaço ter a Rani aqui. Vou pedir para a Rani se apresentar. Rani, seja bem-vinda, querida. Olá, boa tarde. Meu nome é Rani, eu tenho 46 anos, eu sou assistente administrativo e eu treino na Born há mais ou menos uns 4 anos, um pouquinho mais, né? Perdi a conta, mas aproximadamente um pouquinho mais de 4 anos. Maravilha. A Rani, a gente se conheceu, aí, Rani, você me corrige se eu estiver errado. A Rani, ela trabalha com um sócio meu, o PA, né? Já trabalhava antes numa outra empresa e continua trabalhando. E aí ela conheceu a Born de CrossFit, que é a minha academia de CrossFit, através dele, e aí decidiu treinar lá. Certo, Rani? Certo. O primeiro dia foi um desastre. Maravilha. Aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como era a sua vida antes de você ter consistência nos treinos? Antes de você começar a treinar como você treina hoje, como era a sua vida e quais eram as maiores dificuldades que você tinha? Então, a minha vida antes de conhecer o PA, né? Na juventude, eu praticava esporte, jogava vôlei, fazia uma série de esportes. Depois, na fase adulta, eu me tornei uma pessoa totalmente sedentária. E antes de conhecer a Born, conhecer o PA, te conhecer, o que acontecia eu tinha múltiplas dores, né? Eu sempre fui uma pessoa muito magra e depois da gravidez eu tive um estado de depressão e durante esse período eu ganhei muito peso, muito mesmo. E aí minha vida se tornou assim um caos, né? Eu não tinha uma vida saudável, né? Eu tinha dores nas pernas, dores nas costas, eu não conseguia amarrar um tênis, né? Eu precisava da ajuda dos meus filhos para poder amarrar um tênis, ou se tivesse um sapato que tivesse fivela, eu sempre precisei da ajuda. E assim, para subir uma escada era ofegante, para andar de um quarteirão ao outro, tinha que ser devagar, eu parava no meio do caminho porque faltava o ar. Então, assim, era uma vida bem sedentária e uma compulsão alimentar grande, né? Porque aí você acaba descontando algumas frustrações em alguma coisa, e no meu caso foi na alimentação. Tá bom. Boa. Cara, tem muita gente nessa situação hoje. Rani, qual foi o ponto? Porque assim, existiam várias pessoas que trabalhavam com você na empresa do PA, com o PA, que essas pessoas não foram treinar. O que fez você decidir que você queria ir, que você precisava ir? Foi na primeira aula inaugural da Born. No dia que a Born inaugurou, o PA convidou todos da empresa, né, para participar da aula inaugural, e eu fui. E quem deu a aula foi você e a Paulinha, né? E aí você pediu que a gente corresse meio quarteirão, 200 metros. E eu fui, mas na volta eu não consegui voltar, porque me faltou o ar. E ali eu me senti assim muito diminuída pelos colegas que estavam, porque eu não consegui, eu voltei andando e eu achei que eu ia recuperar o ar e eu não recuperei o ar. Uma colega depois me levou até o hospital pronto-socorro, onde eu precisei, né, passar pelo atendimento do clínico geral, porque eu achei que eu estava infartando, mas não era, era o sobrepeso. E isso me deixou muito mal, me deixou muito triste, eu fiquei muito arrasada. E aí, daquele dia em diante, eu decidi procurar, né, uma ajuda médica para que eu pudesse ter uma vida normal, saudável. Então, foi exatamente isso. A princípio, foi até assim, eu falo a vida saudável, mas a princípio, Dredd, a minha questão
era a estética, né? Eu queria voltar a ser magra, eu queria ter o corpo legal, eu queria vestir uma roupa legal, então a princípio foi estética. Quando eu descobri uma série de problemas de saúde que eu tinha, aí deixou de ser estética e passou a ser hábitos saudáveis, mas a princípio foi por estética. Sim, a maioria das pessoas, pela experiência profissional que eu tenho, elas não enxergam o exercício físico como um remédio mesmo, né? Como o remédio mais importante. E elas só começam a perceber quando elas sentem a dor de uma doença, né? Ou o início de uma doença ou de uma doença já estabelecida, que é um pouco do que você está falando aqui. Tem alguns pontos importantes do que você falou. O primeiro a gente precisa começar de algum jeito, então a sua ideia inicial era estética, era voltar à forma que você tinha, isso é ótimo, a gente começa, e quando a gente começa, a gente percebe que tem mais coisa, não é só estética, né? Saúde, qualidade de vida, tem a parte psicológica, que a gente vai falar um pouco também, e muito bacana. E um outro ponto que vale a pena frisar é que tem um ponto crucial aí, Rani, na minha opinião, que fez você ter toda a transformação que você teve e não se afundar cada vez mais no buraco. Então, uma pergunta que eu faço para você antes de explicar isso que eu estou falando como você acha que estaria a sua vida hoje se você tivesse continuado do mesmo jeito? Ah, Dredd, eu acredito que eu estaria, assim, não digo em uma cama, mas provavelmente próximo disso, né? Eu estaria muito mal, porque, assim, depois que eu tomei consciência que a atividade física ia fazer bem para mim, que ia me mudar os meus hábitos, o meu comportamento, até a minha cabeça, né? Porque a minha autoestima era muito baixa, eu tinha muito medo, eu tinha uma série de gaps, né? Pessoais que eu colocava, eu era praticamente o exemplo do vitimismo, né? Tudo eu colocava a culpa em mim. Ai, o Dredd não falou bom dia porque é comigo. Ai, ele não gosta de mim. Ai, porque eu sou gorda. Ai, porque eu não consigo. Então, quando eu tomei consciência disso, mudou tudo, né? Mudou tudo e aí virou uma chavinha, né? Aí tudo ficou mais claro, tirou aquela nuvem, ficou tudo mais fácil. Parece que tudo foi acontecendo de uma forma mais fácil, né? Então foi tudo melhorando. Animal, Rani. E aí você percebe que esse momento crucial da aula inaugural, que você não conseguiu correr os 200 metros, tem muita gente que ia se vitimizar, né? Ou a pessoa ia afundar mais nesse momento, né? Que a pessoa ia falar, eu não sirvo para isso mesmo, eu sou gorda, a pessoa traz para a identidade, eu sou isso e eu sou aquilo, e aí a pessoa vai se afundando mais. Ou a pessoa faz o que você fez, que é sentir um incômodo, uma raiva, um negócio ali que fala, meu, não é possível, eu não sou isso. Eu estou assim, mas eu não sou isso. E eu preciso mudar esse negócio, né? Então, isso é muito bacana, Rani. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você como foi esse início dessa transformação sua? Quando, de fato, você começou a treinar? Pode falar real, porque às vezes a galera acha que é flor, né? Tudo são flores. Eu comecei a treinar, foi tudo lindo. Como foi esse início? Não, foi o primeiro dia, né? Eu fiz o primeiro dia que eu de fato comecei a treinar, que eu me tornei aluna, né, da Born. O primeiro dia foi terrível. Tinha um exercício que era pegar um querobel e colocar acima da cabeça, esticar o braço e você tinha que andar esses 200 metros e voltar e trocar a mão. Eu fui com todo mundo e eu não voltei. E aí você viu que eu não voltei e você foi me procurar, né? Falou, fugiu, foi embora com o querobel. Eu estava no meio do caminho chorando porque eu não conseguia. Eu abaixei o braço, mas eu não conseguia trocar e levantar para poder voltar, porque foi horrível. Foi uma sensação assim de inutilidade, de fragilidade, de incapacidade total.
E aí você conversou bastante comigo, você falou, calma, que é assim, no começo é difícil, é desafiador, tudo é novo, você vai devagar, não desiste. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não, porque eu tinha a tendência, Dredd, de, como eu falei, de me vitimizar, e eu desistia. Eu encontrava uma dificuldade e aí eu não falava assim, não, vou superar ela, vou vencer porque eu posso, eu quero e eu consigo. Ela não é maior do que eu. Eu não fazia isso. Eu falava, ah, não, tá difícil, não volto mais. E aí você conversou comigo, você falou, não, ó, não precisa você vir todos os dias. Começa vindo 2 vezes por semana, 3, e quando você for adquirindo condicionamento, força, aí você vem conforme a sua capacidade e condição. E assim eu fiz. Eu ia só de segunda e quarta, né? Porque para mim já era um desafio enorme 2 vezes por semana. E aí eu fiquei, né? Eu fiquei assim nesse período uns 2 meses. Aí eu comecei a perceber que eu conseguia respirar, que eu subia. Eu moro em um apartamento antigo onde não tem elevador, então são escadas. E eu moro no quinto andar, no último andar. Então eu tinha que subir e descer escadas todos os dias para ir trabalhar e para voltar. E aí eu comecei a perceber nesse período de 2 meses que eu não ficava mais cansada para subir essas escadas, né? Que eu subia, eu conseguia subir confortavelmente, e quando eu entrava, eu não precisava sentar e pedir um copo com água para poder, né, tomar um fôlego e poder falar boa noite para minha família, que eu consegui entrar dentro de casa, falar boa noite e conversar normalmente. E isso foi me dando, sabe quando vai te dando aquela felicidade, aquela satisfação, poxa, eu consegui, não desistir. Aí eu falei, então acho que agora eu consigo ir 3 vezes por semana. E foi assim, os movimentos foram desafiadores. Cada ode eu falava, não, é hoje que minha alma sai do corpo, chamo o SAMU, porque é hoje que eu morro. Sem contar os medos, né? Medo de ficar de ponta cabeça, medo de pegar a barra e deixar a barra não ter força para segurar e ela cair em cima, vários medos. Mas aí você e os outros coaches foram adaptando os exercícios conforme a minha capacidade, né, o meu condicionamento. E aí eu fui tomando gosto. Aí de 3 vezes por semana eu passei para 4, de 4 vezes por semana eu fui para 5 e hoje eu treino todos os dias. Né? Hoje eu vou 7 dias da semana. 7 dias. Para mim, e nesse período, Dredd, eu acho que vale né, comentar aqui, eu fazia terapia. Né? Eu já vinha de um longo tempo, como eu falei no início da nossa conversa, eu vim de um período de uma depressão profunda e eu fazia terapia já fazia uns 4 anos, mais ou menos. E aí eu comecei, nas conversas com a terapeuta, eu comecei a falar muito da atividade física. E eu falava, segundo ela mesma, eu falava com muita emoção, com muita garra, com muita vontade. E eu comecei a perceber, né, com a provocação da terapia, que a minha terapia era atividade física. Então, era uma hora que eu estava ali, que eu não era mãe, eu não era funcionária, eu era a persona Rani. Então, aquela uma hora ali, eu era eu e mais ninguém. Então, assim, eu não me preocupava com o horário de trabalho, com a atividade, com a família, não. Ali dentro, naquele momento que eu estava dentro do box, era a minha terapia. E aquilo ali estava me auxiliando muito. Então, eu fui progredindo muito nas terapias. E aí eu cheguei à conclusão, junto com a minha terapia, que a minha terapia era atividade física. Então, hoje eu costumo dizer que eu não estou indo ao box, eu não estou indo fazer uma atividade física, e sim estou indo para a minha terapia. E quando eu chego lá no box, muda, sabe? Eu tenho meus colegas, eu tenho os coaches do dia, mas ali é minha terapia. E aí, cada exercício que eu faço é como se eu estivesse liberando alguma coisa que estivesse me incomodando, né? Ou estresse, ou uma ansiedade, ou algum problema que eu não estou conseguindo resolver. Ali parece que muda a minha chave, me dá uma luz,
para clarear a mente, para que eu consiga depois seguir em frente. Mesmo que eu não resolva, porque o problema existe, mas eu consigo enxergar de uma forma mais natural e mais positiva. Cara, ouvir você falar, isso é incrível, porque hoje é tudo que eu acredito do poder do movimento, do exercício físico, e a gente só consegue aprender e melhorar aquilo que a gente tem conhecimento e a intenção de melhorar. Então, quando você diz no começo a dificuldade que você tinha, que você até chorou para voltar com o Querobel e tudo, o exercício é uma forma da gente expressar os nossos comportamentos e as coisas que a gente acredita e como a gente lida com os problemas. Embora muita gente não consiga enxergar isso ainda, e um outro bocado queira esconder isso. Porque ali, quando você está passando por uma dificuldade, fazendo um exercício difícil, está cansado, você não tem como esconder como você lida com os problemas. Você é quem você é. Então, quem é medroso fica medroso, quem é agressivo vai ser agressivo, quem é chorão vai chorar. E também é um laboratório de você aprender a lidar e ter melhores comportamentos através daquilo. Eu acredito assim 100% nisso e é basicamente o que você está dizendo, né? E o lance da terapia, cara, e você literalmente usa o desconforto da atividade e o desafio para você aumentar a sua capacidade de lidar com o estresse e se tornar mais resiliente. É incrível essa sua clareza disso, porque a maioria das pessoas não consegue enxergar. Eu falo disso nesse formato, Rani, há pelo menos 6 anos. E agora as pessoas estão começando a entender isso. Né? Então é muito bom ouvir você falar isso. Rani, vamos falar sobre resultados. Antes de você falar quais são os resultados mais expressivos que você já teve nesses 4 anos, para você, eu lembro de um resultado. Eu lembro que quando a Rani... eu fiz o primeiro Rala que Rola, que é um desafio de treinos e de você se alimentar de uma forma mais limpa, de uma forma mais saudável. A Rani, uma das regras era justamente você tirar foto meninas de biquíni ou de short top e os meninos de sunga, né? E eu lembro que a Rani me chamou de canto uma vez e falou assim, ó, Dredd, eu não vou mais participar. Eu falei, como assim, Rani? Tá doida? Não, eu não vou. Por quê? Não, porque, ó, eu não tiro foto de biquíni, eu não ponho biquíni, tá maluco? Não, eu não tiro foto. E aí, com muito custo, ela tirou essa foto. E hoje eu vou no box, a Rani tá treinando de top no box. Então, olha esse resultado, gente. E assim, não é pelo top, né? É pela libertação, né? É pela aceitação, é pelo amor próprio. Isso é incrível. Toda vez que eu vejo você treinando de top, eu acho lindo, eu acho incrível, porque eu sei como você era antes, né? Você não queria tirar uma foto que não ia nem mostrar para ninguém, né? Então, eu vejo esse resultado, um resultado gigantesco. E aí, quais foram os resultados, na sua opinião, mais expressivos? Sei que você emagreceu muito, conta aí, quanto você emagreceu nesse trajeto todo? Da Borne até hoje, né, dia 13 de janeiro, do dia que eu entrei até hoje, 40 quilos. 40. Só com atividade física e com uma alimentação saudável, né? E a gente sente vontade, é natural, e eu aprendi quando eu posso fazer isso sem ter peso na consciência, né? Então, eu acho que além de eu me aceitar com as minhas imperfeições, né, estéticas, e achar bonito hoje isso, valorizar, porque faz parte da minha história, né? Quando eu me olho hoje, eu me olho no espelho e falo, isso aqui faz parte da minha história, então eu tenho que ter orgulho e não ter vergonha,
Então, hoje eu falo para todo mundo, você tá lindo, tá maravilhoso, porque faz parte da sua história. Cada parte do seu corpo é uma parte da sua história. Se tá ali porque você viveu, então faz parte. Você tem que valorizar e respeitar. Então, isso acontece comigo. Então, quando eu tiro a camiseta, não só pelo fato de estar com calor, mas eu não tenho mais essa vergonha, porque hoje eu me aceito, hoje eu me respeito e hoje eu me amo, que eu acho que é o principal. Você tem que se olhar, se aceitar, se amar e se respeitar. Então, hoje eu consigo fazer isso com muita naturalidade, que é para todo, deve ser desde de pequeno, né, até onde você consiga chegar, e você deve fazer isso porque tem que ser assim. Só que comigo eu tive uma pausa e hoje eu consigo ver isso, né? Eu consigo ver e eu aceito naturalmente. Então, tirando isso, tem a parte da alimentação que eu aprendi, né? Então, hoje eu sei falar para você, olha, hoje se eu comer tal coisa, tá tudo bem. Isso não vai fazer diferença, porque amanhã eu não vou comer. Então, hoje eu consigo também, eu aprendi, né, com os ralas que rolas, com muita dica sua, da Paulinha, dos coaches, de outros colegas do box, eu aprendi, você vai trocando experiência, vai conversando e você vai aprendendo. E aí isso vem agregar, né? Aí agrega bastante na sua vida. Então, quando a gente sempre comenta que o CrossFit é além de uma atividade física, é uma comunidade, porque ali você conhece pessoas de vários estilos de vida, que têm vários comportamentos diferentes do seu, e você consegue ir se encaixando, e ali você vai fazendo amizades, às vezes se torna uma amizade fora do box, né, que dá uma continuidade, que torna uma amizade mais íntima, né, que a pessoa se torna parte da sua família de fato, outras vezes nem tanto, mas você ainda consegue manter uma amizade, você torce pelo colega e você troca muita experiência com isso. E é bem bacana, eu gosto bastante. Animal, Rani. Rani, a gente está indo para o final, eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Essa pergunta aqui é o seguinte: o que você mais mudou e aprendeu ao longo desses 4 anos treinando todos os dias de forma intensa? O que mais mudou na sua vida? Fred, eu sempre fui uma pessoa muito metódica, né? De ter horários, coisa e tal. Mas treinando no box é uma coisa assim que eu falo para você, assim, eu trago para mim, isso é uma coisa excepcional. Eu hoje eu consigo, como eu posso evoluir e eu venho evoluindo, né? Eu Oi, Rani, deu uma cortada aqui. Tá me ouvindo? A Rani deu uma caída, já chama ela de novo, aí voltou. Já entra. Aí entrou, vamos lá, vamos continuar. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Voltou, Rani. Dredd, tem que voltar a pergunta. Tá. Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá me ouvindo, Anne? Tá me ouvindo? Tô. Quer voltar a pergunta? Tá congelado, mas eu tô te ouvindo. Tá. Beleza. A pergunta foi o que mais mudou na sua vida, o que você mais aprendeu ao longo desses 4 anos treinando todos os dias de forma intensa. Tá. Então, o que eu tenho para falar é assim, a dedicação. Eu aprendi a me planejar. Eu aprendi a ter confiança em mim, porque eu posso tudo aquilo que eu quero, né? Eu eu vou ter um caminho a percorrer, eu vou ter dificuldades, mas se eu persistir, se eu manter meu foco, eu vou conseguir. E eu aprendi isso na atividade física por CrossFit, tem outras atividades, mas eu vou falar sou uma aluna de CrossFit, então eu vou falar do CrossFit. Dentro do CrossFit, você pega peso. Então, quando você está ali dentro, você tem que se concentrar para que você não se machuque com o peso que você está pegando. Então, quando você tem atenção, quando você está fora do box, porque você leva isso para a sua vida profissional, você leva isso para a sua vida pessoal, você leva isso para as pessoas que convivem com você, e aí você vai propagando essa experiência. Então, você vai, sabe, mostrando para as pessoas o quanto é bom. Não é só você ir lá fazer uma atividade física, ai, tô fortinha, sabe, emagreci. Não, é muito mais do que isso. Para mim, pelo menos, isso é muito mais. Então, hoje eu tenho autoconfiança. Hoje eu sei que eu posso ter dificuldades, mas se eu quiser, eu consigo, basta eu me dedicar. Então, e isso eu estou falando em tudo, tá? Não estou falando em atividade física somente, estou falando em tudo na vida, em todos os aspectos da minha vida. Então, hoje, Dredd, quando eu tenho alguma dificuldade em alguma área da minha vida, lógico, eu sou um ser humano, eu fico abalada, mas aí eu paro e penso e reflito. Não, calma, deixa eu pensar. Ah, está acontecendo isso, mas se eu fizer diferente, o que pode vir a acontecer? Qual vai ser o resultado? Então, isso me ajuda muito, sabe? Então, hoje eu consigo planejar a minha vida, eu consigo me concentrar, eu consigo ver as coisas com mais clareza. Hoje eu consigo não me vitimizar com as situações, né, as diversas que acontecem, né, no dia a dia, né, que pode vir a acontecer no nosso dia a dia, no meu pelo menos. Então, eu consigo, quando as pessoas mais próximas a mim, que são meus filhos, eles têm alguma adversidade, alguma dificuldade, por mais que seja difícil, eu consigo manter o meu... Eu estou fervendo por dentro, mas eu consigo manter o meu autocontrole, passar essa tranquilidade para eles e, junto com eles, achar uma solução. E é o que acontece comigo dentro do box. Quando eu tenho alguma dificuldade, algum movimento, o coach ou algum colega que está ali do meu lado, eles conseguem me ajudar de uma forma com que eu faça aquele movimento, talvez não da forma oficial, de uma forma adaptada, mas que eu consiga executar o movimento. E isso eu levo para a minha vida. Talvez eu não vou conseguir resolver o problema, mas eu vou conseguir achar uma solução para caminhar para resolver o problema. Então, são coisas assim que sai do box e vai para a vida, entendeu? Então, para mim é muito importante isso. Então, acho que é por isso que hoje eu não deixo de ir. Eu só não vou se for um caso muito excepcional que realmente não dá para eu fazer a atividade, mas sempre que eu posso, eu vou. Quando você não vai, a gente te liga para saber se você está doente, se aconteceu alguma coisa. Você não fala, né? Caralho, esse final que você falou foi muito foda, porque o exercício, quando você não tem saída, você precisa achar uma forma de lidar com aquele exercício, com aquele peso.
te ajuda a achar uma forma de lidar com o problema. Então, olha que isso como é incrível, né? Rani, a última coisa que eu quero te perguntar é a seguinte: o que que você falaria hoje para as pessoas que estão na mesma situação que a Rani de 4 anos atrás? Eu falaria, colega, não desista de você, né? Se dê uma oportunidade, vai fazer. Se você não quiser fazer CrossFit, vai fazer uma musculação, vai fazer alguma outra atividade física, mas faça. Cuide da sua saúde, porque você é o bem mais precioso. Se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém que você ama. Então, primeiro, e não é uma questão de ser egoísta, mas é uma questão de ser realista. Primeiro você tem que se cuidar, você tem que se amar, tem que se respeitar e se aceitar. Quando você estiver bem, você consegue ajudar. E se você não conseguir ajudar, você consegue apoiar. E isso você só faz se você estiver bem. Então, hoje, Dredd, eu consigo ver é isso muito claro na minha cabeça, sabe? É muito claro. Então, eu falo para os meus filhos, olha, vocês podem colocar algum compromisso, alguma coisa em qualquer horário, mas no meu horário de treino, não. Porque é o meu momento. É o momento que a persona, a Rani, ela precisa disso. Então, assim, é que nem uma pessoa que ela precisa de um balão de oxigênio. Eu preciso da atividade física, entendeu? Então, para mim, é muito essencial esse momento. E é 1 hora, eu tenho 24 horas no dia, né? E eu só tiro essa 1 hora para mim. Então, esse é meu momento. Eu falo, eu não quero mais nada, eu só quero esse momento, porque é o momento onde eu cuido de mim, eu cuido do meu espírito, eu cuido da minha alma, e é um momento que é muito importante para mim. E, além disso, Dredd, eu queria só dar uma ressalva, que eu sou uma pessoa bem ansiosa e tanto não só na área do meu trabalho, né, mas com você também, eu venho aprendendo uma coisa que todo mundo deveria fazer, a meditar. Meditar e respirar. Eu não vou mentir, não vou falar que eu sou uma adepta, né, que eu sou ali, né, frequente, mas que eu ainda tenho dificuldade em concentração, mas quando eu consigo, me faz muito bem, sabe? É uma coisa que se eu pudesse dar uma dica para as pessoas faça atividade física e medite, Animal, que isso Rani. ajuda muito. Animal, Rani, você para mim é um exemplo, né, de transformação. Uso dizer que você é o exemplo do que eu acredito fazendo o que eu faço. Então, se eu tivesse que personificar o meu trabalho e as coisas que eu acredito, com certeza você seria uma dessas pessoas. Você é um exemplo de transformação, de garra, de consistência, de disciplina. Eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande por você, sabe que eu amo você, você Eu mora aqui no idem meu também. coração. E, cara, obrigado pela confiança no que a gente faz, no nosso trabalho, em mim. E obrigado por compartilhar um pouco da sua história, que com certeza eu acredito que vai ajudar muita gente que está na situação que você estava. Muito obrigado pelo seu Imagina, tempo, eu que agradeço. pela sua disponibilidade e é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, a recíproca é verdadeira. Eu adoro você, eu adoro a sua família, sou apaixonada, né? Eu adoro os coaches da Born. Agora, hoje, eu adoro outros coaches também que eu conheci. E, assim, para mim é um prazer enorme. Sempre que você precisar e eu puder, eu vou estar à disposição sempre, porque para mim é um prazer enorme. Eu tenho uma enorme gratidão por você, porque quando eu pensei em desistir, você estava lá, né? E um momento também muito marcante foi, eu tinha 3 meses de Born e veio o Open. E eu falei, ai, Dredd, eu não vou participar porque eu não sei fazer movimento nenhum. Aí você falou assim, lógico que sabe. Você vai ver que você consegue. E eu fiquei muito feliz, eu só tinha que ficar pendurada na barra, e você vai que você consegue. Eu fiquei, eu desci da barra, te abracei, chorei muito. Foi um momento muito legal da minha vida, muito marcante, porque assim, você pode, basta você acreditar em você. Então, assim, eu tenho muita gratidão.
quando precisar e eu puder, estou aqui disponível sempre. Obrigado, meu amor. Beijo. Beijo. Valeu. Sucesso sempre. Para nós. Beijo. Valeu. Tchau.